O phishing via código de dispositivo é um ataque focado na identidade, no qual hackers exploram o fluxo legítimo de concessão de autorização 2.0 de dispositivo, que é algoritmo de autenticação de usuário. Isso para contornar a autenticação multifator, que é a sigla MFA, Multifactor Authentication, e através disso obter acesso não autorizado à conta da Microsoft da vítima. Em vez de roubar senhas, esse ataque induz o usuário, que é a vítima, a autorizar uma sessão iniciada pelo invasor diretamente em um portal de login oficial da Microsoft. Este tipo de ataque é um dos mais usados por hackers e possui várias vantagens para eles, conforme vou explicar nesta aula. Neste exemplo, eu estou assumindo que a vítima recebeu um e-mail de phishing, onde ele precisa clicar no ícone de arquivo PDF. O exemplo mostra o conceito e não entro em detalhes técnicos como, por exemplo, como montar um site de phishing que lança este tipo de ataque, etc. Vamos ver como funciona este ataque. O primeiro passo é o seguinte: o atacante pede código do dispositivo, ele pede isso no site da Microsoft, chama Device Code, código de dispositivo. É um código legítimo, pede para esse código para seu dispositivo de ataque, e o Microsoft responde com o código. Aqui é um exemplo. E essa função de código de dispositivo é uma função da Microsoft desenhada para dispositivos que possuem pouca função de teclado, como, por exemplo, Smart TV, impressoras, dispositivos para sala de reunião, equipamentos de IoT, Internet of Things, que são equipamentos no geral que não possuem funcionalidade de teclado ou muito pouca função de teclado. Para isso, a Microsoft pode te mandar um código de dispositivo, ou Device Code. No passo seguinte, o atacante recebe o código do dispositivo e o Microsoft envia para ele código de dispositivo e, além disso, o identificador da sessão que ele abriu e informações necessárias para continuar o login. Neste momento, o atacante está esperando para a vítima autorizar a sessão que ele criou, e isso é feito no passo seguinte a seguir. O código é enviado para o site de phishing do atacante, e o site do atacante envia um e-mail com arquivo ou link que precisa ser clicado para acionar a ação pretendida do sequestro da sessão. Então, vocês podem ver aqui do lado direito é um e-mail onde é anexado um arquivo PDF, que na verdade não é nada mais que a programação que efetiva a comunicação da vítima como site de phishing do alvo. Então, no nosso exemplo, a vítima precisa clicar em arquivo anexado a um e-mail que ele recebeu para poder comunicar com o site de phishing do atacante, como está no e-mail aqui.
Da mesma forma que no nosso exemplo precisa clicar em ícone de arquivo PDF, outras opções podem ser, por exemplo, verificação de documento necessário, acesso seguro a SharePoint, verificação de segurança da Microsoft, convite de equipes, etc. Isso o atacante programa conforme ele acha que possui mais chance de atrair a vítima a clicar no campo que vai acionar a comunicação com o site de phishing dele. Ao clicar no ícone do arquivo anexo do e-mail, a vítima recebe uma janela similar à imagem de baixo, que pede copiar código que foi gerado pelo hacker ao pedir o código no passo 1. Conforme o link na parte inferior, ele continua para o site da Microsoft, conforme o botão que ele precisa clicar embaixo. Nessa fase, a vítima acredita que o código pertence a ele mesmo, à seção dele. Mas, na realidade, o código pertence à seção do atacante. Vamos ver isso a seguir. Ok, no passo 5, a vítima clicou no botão Continue to Microsoft, continua a Microsoft, e a vítima recebe a janela do site real da Microsoft, aqui embaixo, onde ele é solicitado a colocar o código copiado no passo 4. O código que ele vai colocar aqui é, obviamente, praticamente o código da sessão gerada pelo hacker, mas ele pensa que é gerado pela sessão dele mesmo. Este é o momento crítico. Após clicar em Next, ele recebe a janela de login da conta Microsoft dele e ele se autentica normalmente a conta dele conforme a imagem na parte inferior. E nessa fase a vítima pensa, estou entrando na minha conta, mas a Microsoft interpreta isso como o proprietário dessa conta aprova o dispositivo associado à sessão do invasor, do atacante. Em outra palavra, a vítima está autenticando a sessão do atacante. A Microsoft gera e envia ao atacante token de acesso, Access Token, e token de atualização, Refresh Token. Com isso, na verdade, o atacante nem precisa a senha da vítima para entrar nesta fase na conta Microsoft da vítima. A vítima recebe aviso do site do phishing do atacante similar à verificação completada e é direcionado para o site relevante real. Ele pode ser direcionado conforme o processo requisitado no e-mail do phishing para SharePoint, OneDrive, Teams ou qualquer outra página legítima da Microsoft, conforme a ação desenhada no e-mail do phishing que o alvo recebeu no começo do processo. Em todo o processo, a vítima não enxerga de ação suspeita e continua trabalhando normalmente.
Quero destacar porque MFA, Multi-Factor Authentication, autenticação de multifatorial, não evite este ataque. Muitas pessoas pensam que MFA bloqueia phishing, mas o atacante ganha nesse caso porque a MFA verifica apenas se um usuário é legítimo. Ela não verifica se o usuário está autorizando a sessão correta. E o resultado é que o usuário aprova acidentalmente a sessão do invasor. Então, como vocês podem ver aqui, a senha está correta, o MFA foi concluído pela vítima, obviamente, e o site da Microsoft é o site legítimo. Então, esse é o foco, o ponto mais importante desse ataque. Eu quero detalhar o escopo deste ataque, ou, em outras palavras, quais são os possíveis acessos que o atacante pode ter com este tipo de ataque. Então, com os tokens que ele recebe após a autenticação do alvo, da vítima, o invasor pode acessar e-mails do Outlook, arquivos do SharePoint, chats do Teams, documentos do OneDrive, recursos do Azure ou API do Microsoft Graph. Dependendo das permissões, o invasor pode permanecer autenticado por dias ou semanas. Fiz aqui uma comparação entre phishing convencional e phishing de device code. Então, no phishing tradicional, o phishing requer uma página de login falsa. O phishing por device code utiliza a página real do login da Microsoft, como nós vimos no passo 6. No phishing tradicional, a senha geralmente é roubada. No phishing do device code, tokens de autenticação são roubadas, nós vimos isso no passo 7. O MFA, Multi-Factor Authentication, no caso do phishing tradicional, pode bloquear o ataque. Não é o caso no phishing por device code, porque o MFA é contornado por meio de uma aprovação legítima da própria vítima, como nós vimos. De uma forma geral, eu posso dizer que, como nós vimos em outras aulas, que é muito mais fácil de detectar um phishing convencional e, pelo conceito do ataque do device code, é muito mais difícil de detectar este ataque. No caso do phishing tradicional, o usuário vê um URL, que é o link, que ele suspeita que tem alguma coisa do link. Nós vimos várias formas de saber quando o link é suspeito em outra aula. E no caso do device code, o usuário vê um URL legítimo da Microsoft. Então, tudo isso realmente torna o phishing de device code muito mais difícil de ser detectado. Nesta aula, quis só mostrar o conceito de ataque de device code, como detectar e proteger. Pode ser tema de uma aula nova, mas vou mencionar aqui as principais formas, sem entrar em detalhes nesse momento.
Então, começando com eventos de login via código de dispositivo nos logs do Entra ID. Então, o Microsoft Entra ID é um serviço de gerenciamento de identidade e acesso baseado na nuvem, anteriormente conhecido como Azure Active Directory, Azure AD. Ele gerencia a autenticação de usuários, o login único, também chamado SSO, Single Sign-On, e as políticas de segurança para plataformas como o Microsoft 365, o portal Azure e aplicativos SaaS externos. Esse é o gerenciamento do Microsoft Entra ID. Então, aqui nós podemos ver que os logs do Microsoft Entra ID frequentemente mostram detalhes de autenticação. Depois você entra em fluxo de código de dispositivos, Device Code Flow, o que é um indicador importante. Então, no Microsoft Entra ID, nós podemos ter registro de autenticação. Outra forma de detectar este ataque é detectar autenticação a partir de países incomuns. Por exemplo, na conta da Microsoft, em contas, você entra em Signed In recentes, mostra local aproximado do login e mostra outros detalhes. Então, essa é uma outra forma de detecção. Outra forma de detecção é quando novos dispositivos surgem de repente. Então, para a conta Microsoft, o procedimento é similar ao processo que eu falei no ponto anterior. E para a Microsoft 365, via Entra ID, que já falamos, lá tem você entra em Monitoring and Health, Sign In Logs, e mostra o local e muitas outras informações relevantes. Microsoft Defender for Endpoints também pode ser usado porque ele mostra novos dispositivos em inventário de dispositivos conectados. Eventos de criação de token Zero Auth também podem ser detectados via Entra ID e Windows Defender também. Quando o hacker tenta se autenticar por outro país, existe o que é chamado alertas de deslocamento impossível. Alguns dos aplicativos da Microsoft, como a Entra ID, Microsoft Sentinel e Defender, conseguem gerar uma alerta quando existe esse tipo de tentativa de autenticação desse tipo de ataque. Isso é mais uma forma de detectar uma possível ação de hacker com esse tipo de ataque. E por final, é o uso do Microsoft Graph, que por si mesmo ele não oferece a possibilidade de detectar esse tipo de ataque, mas é possível conectar via API, conectar outros aplicativos, outras funções de aplicativo que já mencionei aqui, como Entra ID, Sentinel ou mesmo Defender, conectar com o Microsoft Graph e ele vai mostrar essas atividades de uma forma destacada nos gráficos que ele gera. Isso é mais uma possibilidade. Mais informações podem ser encontradas no meu livro Contra a Espionagem na Amazon em formato de e-book ou livro físico. Se o vídeo foi útil para você, não esqueça de dar um like e inscrever-se no canal. Se clicar no sino, você vai receber avisos
sobre novos vídeos. Espero te ver no próximo vídeo.